A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Sheila Salomé, com o tema Abre a Porta, do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Boa noite, que Jesus nos ampare, nos proteja, nos guie, hoje e sempre. O estudo da noite de hoje foi pautado no livro Vinha de Luz, o capítulo 11 do livro Vinha de Luz, um livro psicografado por Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Este livro faz parte da coleção Fonte Viva e em todos os exemplares nós temos sempre um trecho do Evangelho trazido por Emmanuel e uma reflexão a respeito dessa passagem evangélica. E o capítulo 11, intitulado Abre a Porta, inicia com um trecho do Evangelho de João. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. João, capítulo 20, versículo 22. Neste capítulo do Evangelho, João, em sua narrativa, vai nos falar dos dias que se seguiram à crucificação de Jesus. E neste trecho especialmente, João relata a ida de Maria Madalena ao sepulcro, e onde ela lá esteve e não encontrou os restos mortais de Jesus, e ficou preocupada, aflita, angustiada, e encontrou com um homem que ela deduziu ser um jardineiro e perguntou por ele, por Jesus, e após alguns segundos ela percebeu que era Jesus. E ela, feliz com aquele reencontro e de ter a certeza de que ele estava vivo, foi ao encontro dos discípulos, que também ficaram felizes, ansiosos, foram até o túmulo e não encontraram Jesus. E eles voltaram para casa, e tristes, recolhidos, quando Jesus apareceu para eles. Estava presente entre eles novamente. E naquele momento Jesus mostrou a eles as suas chagas, a sua pleura, e eles tiveram certeza que era Jesus. E Jesus disse a eles, a paz convosco. E assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus propôs a eles que recebessem o Espírito Santo. E na reflexão de Emmanuel sobre esta passagem, ele vai nos dizer, profundamente expressivas as palavras de Jesus aos discípulos nas primeiras manifestações depois do Calvário. Comparecendo à reunião dos companheiros, espalha sobre eles o seu espírito de amor e vida, exclamando: recebei o Espírito Santo. E Emmanuel vai trazer algumas reflexões sobre esta ligação e sobre a forma como Jesus orienta os seus discípulos. E Emmanuel, ele vai nos indagar: por que não se ligaram as bênçãos do Senhor automaticamente aos aprendizes? Porque Jesus, com todo o seu poder, não simplesmente transferiu o seu poder divino aos sucessores? Porque ele não impôs aos discípulos a obrigação? Aí Emmanuel responde: é que o mestre não violentaria o santuário de cada filho de Deus, nem mesmo por amor. Cada espírito guarda seu próprio tesouro e abrirá suas portas sagradas à comunhão com o eterno Pai a seu tempo. Cada um de nós tem o seu tempo
de entendimento, de compreensão, de melhor percepção dos acontecimentos à nossa volta, de melhor compreensão e de reagirmos melhor, de forma mais madura, de forma mais serena, com maior sintonia com os propósitos do Cristo. E isso vai acontecer a cada um de nós a seu tempo. Emmanuel vai nos dizer que o Criador vai oferecer para nós a semente, o sol, a chuva, o clima, o campo, a defesa e o adubo. E que nós vamos, com os ingredientes do sol, da chuva, dos momentos de sol, dos momentos iluminados, dos momentos de serenidade, nós vamos aprender com eles. Nós vamos aprender nos momentos de chuva, que nós temos a semente, que nós temos o campo, que nós vamos encontrar adubo e que nós vamos encontrar bênçãos na nossa caminhada. Mas a semente terá que germinar por si mesma. Nós vamos receber, como diz Emmanuel, recebemos o sol da providência e a chuva de dádivas. Todos os dias vamos ter a possibilidade da providência divina. Receberemos dádivas, receberemos encontros, palavras amigas, mãos estendidas. Vamos receber amigos a nos apoiar, a nos acalmar, a tranquilizar o nosso coração. Emmanuel fala das facilidades da cooperação e do campo de oportunidades que nós teremos à nossa volta. Todos os dias vamos ter oportunidades para amadurecer, oportunidade para perdoar, oportunidade para aprender com as nossas falhas, aprender com os nossos acertos, aprender com os nossos erros, aprender com os nossos irmãos de caminhada. Então, Emmanuel fala que Jesus também envia o carinho dos mensageiros de Jesus, que nós teremos a bênção das experiências diversas. Então, cada experiência na nossa vida que nós vamos vivenciar e cada experiência de um irmão à nossa volta podem ser lições importantes para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento, para a nossa melhora. Emmanuel, no livro Rumo Certo, psicografado por Chico Xavier, vai nos falar sobre a providência divina. E ele diz: seja onde for, recorda que Deus está sempre em nós e agindo por nós. Para assegurar-nos quanto a isso, basta a nós a prática da oração, mesmo ligeira ou inarticulada, que desenvolverá em nós a convicção da presença divina em todas as faixas da existência. Certamente, a prece não se fará seguida de demonstrações espetaculares, nem de transformações externas e imprevistas. Pensa, todavia, no amparo de Deus e em todos os episódios da estrada, senti-lo-á contigo no silêncio do seu coração. A providência divina está nas nossas vidas todos os dias. Às vezes nos lamentamos por um ônibus atrasado, por alguma oportunidade que perdemos. Às vezes nos lamentamos por algum desencontro,
por algum processo de separação, mas é importante pensarmos que a providência divina está sempre a nos amparar, a nos proteger e a nos livrarmos de muitas dores, de muito sofrimento. No livro Pontos e Contos, psicografado por Chico Xavier pelo espírito do irmão X, o capítulo 7 fala do acidente providencial. Conta a história de Martinho Souza, que era um rapaz inteligente, culto, mas que tinha ideias fixas. Ele tinha uma forma peculiar de manter as suas opiniões. E essas características de ideias fixas, de ser uma pessoa com um pensamento muito rígido, atraiu para ele alguns obsessores. E ele ficou envolvido em vibrações perturbadoras que foram agravando e acarretando um desequilíbrio mental nesse irmão. Ele tinha ideias fixas sobre o seu adoecimento e este adoecimento foi crescendo a tal ponto que se tornou um adoecimento psíquico também. E isso ele parou de trabalhar e causava preocupação na família, na esposa. Os filhos ficavam assustados, preocupados, e os irmãos espirituais, benfeitores espirituais, o tempo todo amparando, tentando fazer com que ele fizesse uma leitura do Evangelho em casa, que ele fizesse preces, trazia algumas visitas que tentavam fazer com que ele procurasse melhorar as vibrações, melhorar os pensamentos, mas ele era muito resistente. Até que um dia ele, num momento de desequilíbrio total, planejou pular do alto da mangueira de sua casa. E os benfeitores espirituais, tentando intuí-lo a não fazer aquilo, mas por fim eles compreenderam que ele tinha o livre-arbítrio e que ele havia feito uma escolha. Pois bem, de madrugada, quando a família toda dormia, ele procurou executar o seu plano, que era saltar da sua mangueira mais alta, e ele tinha ali o objetivo do autoextermínio. Eis que, diante desse desequilíbrio emocional, ele sobreviveu à queda da mangueira, mas teve as duas pernas quebradas. E nesse período em que ele teve as pernas quebradas, ele ficou imobilizado em casa e ele recebeu a visita de um irmão que sempre o visitava e que sempre propunha a ele fazer uma leitura do Evangelho, mas que ele estava sempre muito resistente. Mas naquele momento em que ele se encontrava imobilizado, ele cedeu à sugestão do irmão e passaram a fazer as leituras do Evangelho, e com isto ele foi equilibrando emocionalmente, psiquicamente, conseguiu fazer o tratamento e encontrar o equilíbrio que ele tanto necessitava. Estamos vendo aí um exemplo do auxílio providencial. Retomando então ao capítulo 11 do livro Vinha de Luz, Emmanuel nos diz: o carinho dos mensageiros de Jesus e a bênção das experiências diversas. Temos a oportunidade de aprendermos com as diversas experiências. Recebemos a todo momento o carinho dos mensageiros de Jesus, que se personificam em nossas vidas como amigos, conhecidos, uma mensagem, um telefonema, um exemplo salutar. E Emmanuel fala: todavia, nós somos constrangidos a romper por nós mesmos os envoltórios inferiores, elevando-nos para a luz divina. Cada um de nós vai romper a seu tempo os envoltórios inferiores.
cada um de nós vai, pouco a pouco, se desfazendo dos costumes que não são salutares, dos pensamentos, vai compreendendo o melhor caminho, a melhor escolha, o melhor propósito para a sua vida. E Emmanuel nos diz: as inspirações e os desígnios do Mestre permanecem à volta de nossa alma. Então, o tempo todo receberemos inspirações. Sejam as inspirações no plano material, no plano físico, como as intuições que nós recebemos dos benfeitores espirituais. Nós temos o Evangelho como nosso modelo, como nosso farol. Nós temos o entendimento dos ensinamentos de Jesus a nortear a nossa caminhada. E Emmanuel vai nos dizer que estas lições, essas inspirações vão sugerir modificações úteis na nossa vida, induzindo-nos à legítima compreensão da vida. Compreender sem revolta, compreender sem lastimar, compreender as engrenagens da vida e aprender com as engrenagens da vida. E Emmanuel diz que iluminando-os através da consciência superior. Entretanto, está em nós abrir-lhes a porta ou não. Chico Xavier, num outro livro também psicografado por Emmanuel, que é o Pão Nosso, ele vai nos dizer: as portas do céu permanecem abertas, nunca foram cerradas. Todavia, para que o homem se eleve até lá, precisa de asas de amor e sabedoria. Voltando aqui às reflexões do Vinha de Luz, Emmanuel vai nos dizer: cessemos, pois, a guerra de nossas criações inferiores do passado. É importante compreendermos que, à medida que amadurecemos, à medida que compreendemos cada vez mais os ensinamentos de Jesus, nós vamos nos desfazendo dos pensamentos e dos comportamentos do passado. Nós vamos aí amadurecendo, crescendo. E Emmanuel nos convida: entreguemo-nos cada dia às realizações novas de Deus, instituídas a nosso favor, perseverando em receber no caminho os dons da renovação constante em Cristo para a vida eterna. Que nossas portas estejam sempre abertas para os ensinamentos de Jesus em nossas vidas. Que Jesus nos ampare, nos proteja, nos guie, hoje e sempre. Tenha uma boa noite. Termina aqui a palestra do Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Boa noite.